Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana. Estamos refletindo sobre Ide e Evangelizai. Nós vamos entender e refletir hoje de que uma vez que nós decidimos por dizer sim a esse chamado de Jesus, ide e evangelizai, Ele vai nos preparar com dons e com habilidades. Não tem como, em nome de Jesus Cristo, irmos para o plantio sem as ferramentas, sem as habilidades necessárias para esse trabalho. E Ele vai nos direcionar e nos preparar. Então, sobre esse o tema que nós vamos refletir hoje e faremos a reflexão na primeira carta aos Coríntios, é o capítulo 12, versículos 4 a 11, que diz o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui nós temos muito claramente que a partir do momento que nós dizemos sim ao Senhor, Ele vai nos preparar com dons e com habilidades. E no meu caso específico, eu tive experiência, esses dons eles já estavam em mim e era aquilo que eu mais tinha alegria e prazer em fazer. Mas a partir do momento que nós dizemos sim, parece que o Senhor Ele aprimora esses dons. Por exemplo, no caso dos vídeos, ontem eu comecei a falar sobre o chamado do Senhor de evangelizar através desse canal. E Ele me deu várias habilidades. Uma delas é conseguir ler e entender com um coração diferente, interpretar, de ter um poder de síntese, de poder falar determinadas coisas que não estão no roteiro, não estão na minha leitura, mas aparecem durante a minha fala, durante os vídeos. Já aconteceu centenas de vezes aqui nos vídeos, coisas que não estavam, palavras que não estavam preparadas para poder falar e foram ditas. Para mim é um desafio muito grande, o Senhor sabe disso, fazer esses vídeos aqui, porque exige-se uma dedicação e essa dedicação exige-se tempo, e eu tenho um tempo muito escasso. Mas Jesus Ele tem me ajudado em cada detalhe. Por exemplo, eu estou num evento grande na minha empresa, sem tempo. Quando eu estava vindo para casa hoje para poder gravar esse vídeo, eu falei com o Senhor, o Senhor me ajuda em todos os vídeos, mas nesse eu vou precisar que o Senhor faça, porque eu estou tão cansado que eu não tenho condições de conseguir assimilar aquilo que o Senhor quer que eu fale, mas Ele vai colocando no meu coração aquilo que eu preciso dizer para você. E a grande mensagem de hoje é que Ele quer nos preparar para poder fazer aquilo que Ele idealizou para nós, que é ir e evangelizarmos, falar dEle para as pessoas. Eu posso dizer para você que esses dons que Jesus Ele permitiu que fossem desenvolvidos na minha vida, eles foram ainda mais desenvolvidos na minha parte pessoal. Na minha área pessoal, parece que quintuplicaram de tamanho os dons que eu tinha. Eu posso dizer para você que depois de que Ele me tirou desse vale da morte, desse tumor, eu achava que eu morreria, eu achava que eu teria complicações. É claro que a certeza do Senhor estava no meu coração, mas eu sou humano e isso passou pela minha cabeça em algum momento. Eu me preparei para não estar mais aqui. Mas agora que eu estou vivendo mais, não é só pela experiência de ter passado por uma situação muito crítica, potencialmente letal, mas Jesus Ele tem me ensinado como que eu devo viver. E essa forma de viver ela não está direcionada somente às minhas paixões, mas àquilo que Ele quer. Eu aprendi a ter alegria
em fazer as vontades do Senhor. E Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele nos dá dons para que a gente possa executar essa tarefa que Ele coloca ao nosso coração. Então você pode estar se perguntando, Jonatas, eu disse sim ao Senhor para poder fazer as vontades dEle, mas eu não estou preparado ou preparada para poder fazer isso, porque aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração que eu devo fazer, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho conhecimento, eu não tenho preparo adequado, talvez eu não conheça as pessoas necessárias para poder fazer isso que o Senhor quer que eu faça. Mas eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Ele é perfeito, Ele dá diferentes dons. A gente está na fase agora da humanidade que nós temos os dons tecnológicos, tem a tecnologia, e Ele se deu esse dom para mim. Eu tenho usado muito a inteligência artificial para poder me ajudar aqui no canal, principalmente na questão das músicas que a gente está colocando agora na segunda-feira. Os vídeos de segunda-feira já são músicas para a gente poder louvar e falar do nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não tem limites para o Senhor. Se você disse sim para Ele, se você está indo para poder plantar, se você está indo para a messe, para a obra do Senhor, Ele vai te dar a enxada, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar todas as habilidades necessárias para poder enfrentar esse sol escaldante, essas tempestades, esses momentos que serão difíceis. Não é fácil, mas a verdadeira alegria está no Senhor. Queria perguntar para você se você já conseguiu reconhecer os dons que Jesus Cristo deu a você. Reconhecendo esses dons, se você já está claro para você, você tem pedido ao Senhor para poder alimentar ainda mais, prepará-lo ainda mais esses dons. Talvez seu dom seja o dom de falar, seja o dom de interpretar, seja o dom de ajudar, de estender as mãos para as pessoas, de amar, de falar algo que seja importante naquele momento, dom de sabedoria, de colocar uma palavra de sabedoria, ou interpretar sonhos, interpretar visões, interpretar profecias, de curas. Meu irmão, minha irmã, tem diversos dons. Parte deles está descrito aqui na palavra, outros deles não existiam na época. Mas a verdade é que o Espírito Santo ele nos capacita, é o mesmo Espírito, Ele sabe de todas as coisas e quer nos preparar. Se você se sente nessa manhã acolhido por Jesus, se você sente que você disse sim para Ele, Jesus está falando para você que Ele vai te preparar, que Ele vai te impulsionar para algo que você nunca imaginou que poderia estar, que é isso que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu disse sim para o Senhor, além de estar fazendo a sua obra, o Senhor Ele me impulsionou de uma forma que eu, na realidade, eu entendo que eu comecei a viver depois que eu comecei a aprofundar ainda mais aquilo que o Senhor quer que eu faça nas suas vontades. É ali que verdadeiramente encontrei alegria, e meu papel aqui nesse canal é falar para você tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu estou vivendo, porque eu não tenho como deixar essa alegria, não tenho como deixar esse dom escondido, encapsulado. O Senhor não quer que nós peguemos esse dom, esses dons que nós temos, essas habilidades, simplesmente o escondamos na terra, mas Ele quer que nós utilizemos esses dons e todas essas habilidades para poder fazer essas vontades aqui nesse mundo. O que você fala, meu irmão, minha irmã? Você tem escondido esses dons? Você tem conhecimento desses dons e não tem os utilizado na messe, na obra do Senhor? Ou você já tem conhecimento, já tem utilizado e o Senhor ainda está colocando ainda mais energia, está te direcionando ainda mais para poder desenvolvê-los e ir muito mais além? É para esse caminho, para esse chamado que o Senhor nos convida nessa manhã. E se você sente esse chamado, se você sente que Jesus Ele quer te impulsionar para algo que você nunca imaginou que você viveria, mas é isso que Ele te mostra nessa manhã, que Ele quer habilitar, abrir todas essas pontes, todo esse conhecimento que você sente que está brotando do seu coração agora, para você ir muito mais além, muito longe, voando muito mais alto, como águias, meu irmão, minha irmã. Aquelas que não se cansam nem se afadigam e voam muito mais alto. Se você pensa nisso, Jesus coloca isso no seu coração nessa manhã, que nós possamos fazer essa oração, que nós vamos ter um grande romper em fé. Ontem nós dizemos sim a ir de evangelizar, e hoje nós estamos dizendo sim, Senhor.
trabalha o nosso coração, trabalha a nossa vida, trabalha os nossos dons, as nossas habilidades, porque quando nós formos, Senhor Jesus, nós vamos poder gerar frutos para Ti, nós vamos poder Te representar, para ser Seu rosto nesse mundo, fazendo a diferença. É isso, meu irmão, minha irmã, que nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã de quarta-feira. Vamos lá, Senhor Deus, eu quero Te agradecer muito, Senhor, pela Sua presença, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha cura, Senhor Jesus. Te agradecer em especial por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão. Senhor Jesus, nós dizemos sim ao Senhor para fazer Suas vontades. Nós temos habilidades, Senhor Jesus, nós temos ferramentas, mas nós sentimos no nosso coração nessa manhã, Senhor Jesus, que o Senhor quer potencializar ainda mais, Pai, tudo isso que nós temos alegria e amor em fazer, Senhor Jesus. Cada um de nós recebe dons diferentes. Um de falar, de se comunicar, de interpretar, de ter dons de profecias, visões, sonhos, de ajudar, de amar, de cuidar, Senhor Jesus. São dons de cura, Senhor Jesus. Dons, Senhor Jesus, que a gente não consegue elencar. Mas essa manhã, Senhor Jesus, nós queremos abrir o nosso coração e se transformar. Nós queremos ir, Pai, num grande romper em fé. Nós queremos, Pai, ser como águias, Senhor Jesus, que a Sua palavra diz. Queremos ser como águias nas Suas mãos, Pai, para ter um grande romper em fé, uma grande revelação, um grande, Pai, despertar espiritual, onde esses dons, Pai, eles se abrirão através dos nossos olhos, Pai. Os novos dons, novas habilidades, Pai, proporcionarão, Pai, uma abordagem diferente a esse mundo, onde nós iremos, Pai. Vamos ir evangelizar em Seu nome, Senhor Jesus. Nós queremos plantar em Seu nome, Pai, mas que muitos frutos, Pai, possam retornar, Senhor Jesus, baseado no Seu trabalho, Senhor Jesus, no Seu convencimento. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Capacita-nos, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos. Eu queria Te agradecer muito, meu irmão, minha irmã, pela Sua presença. Tenho certeza que o Senhor falou no seu coração, te libertando do medo, das correntes que nos amarram a essa percepção de que nós não estamos preparados, mas é Jesus que nos prepara. E para você que foi impactado por essa palavra, Jesus a utilizou para poder alcançar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e essa mensagem alcançará outros corações. Nos vemos, se Deus quiser, amanhã. E o vídeo de amanhã nós já vamos estar falando a respeito do impacto que corações transformados, corações preparados pelo Senhor podem causar nesse mundo. Nos vemos lá, um dia abençoado para você. Até mais.